Vejamos nesse vídeo uma aplicação do estudo do sinal da função quadrática. Seja f de x igual a x2 mais bx mais c, uma função real com duas raízes reais e distintas. Sabendo-se que f de 1 é maior que zero, é correto afirmar que, letra A, se A maior que zero, então as raízes são maiores que 1. Opção B, se A maior que zero, então x igual a 1 está entre as raízes de f de x. Opção C, se A menor que zero, então x igual a 1 está entre as raízes de f de x. Opção D, se A maior que zero, então as raízes são menores do que 1. Pois bem, fazendo um esboço do que seria o gráfico dessa função, como nós sabemos que se trata de uma função quadrática, o gráfico dessa função ele é necessariamente uma parábola. E o que nós sabemos sobre essa parábola é que no ponto onde x é igual a 1, ou seja, de abscissa 1, a ordenada, ou seja, o y, a imagem de x igual a 1, é necessariamente um valor positivo, uma vez que, pelo enunciado, f de 1 é maior que zero. Então, o gráfico tem que passar em algum ponto, quando x é igual a 1, acima do eixo x. Aqui nós temos o eixo x, e aí o gráfico tem que passar em algum ponto acima. Não dá para precisar, evidentemente, o quanto acima ele vai passar, mas o que nós sabemos que, pelo fato de f de 1 ser positivo, é que ele tem que passar acima do eixo x quando x é igual a 1. Então, se a parábola tiver a concavidade voltada para cima, nós temos duas possibilidades. Observe que eu vou fazer um segundo desenho aqui. Se a parábola tem a concavidade voltada para cima, significa, em relação às raízes, que ambas as raízes podem ser menores do que 1, pelo esboço dessa ilustração, assim como pode ocorrer de ambas as raízes serem maiores do que 1. Então, com a concavidade da parábola voltada para cima, ou seja, quando o coeficiente A for maior que zero, então nós podemos concluir que ambas as raízes ou são maiores do que 1 ou são menores do que 1. Ocorre que, eu vou fazer mais um esboço. Então, se a parábola tiver a concavidade voltada para baixo, o que vai ocorrer é que, em relação às raízes dessa função, nós vamos ter, no esboço aqui do desenho, nós vamos ter as raízes como sendo uma delas necessariamente maior que 1 e a outra necessariamente menor que 1. Ou seja, se a concavidade é voltada para baixo, o que é equivalente a dizer que o coeficiente A é negativo, então nós devemos ter o valor da abscissa igual a 1 situado entre as raízes dessa função. Então, analisando as opções, nós temos na opção A, se o coeficiente A é maior que zero, então as raízes são maiores do que 1. O que nos leva às duas primeiras ilustrações feitas, onde nós concluímos que se esse coeficiente é positivo, nós temos duas possibilidades. Ou ambas as raízes são menores do que 1, ou ambas as raízes são maiores que 1. Nós não podemos garantir com precisão se elas vão ser maiores ou menores. As duas coisas podem ocorrer. Então, nós não podemos dizer que a opção A é absolutamente correta. Ela pode ser, mas ela pode também não ser. Na opção B, se A é maior que zero, se o coeficiente A é positivo, então x igual a 1 está entre as raízes de f de x. Já esta opção, nós podemos garantir que ela é incorreta, porque se esse coeficiente é positivo, nós não podemos ter x igual a 1 situado entre as raízes. Já na opção C, se o coeficiente A for negativo, então x igual a 1 está entre as raízes de f de x. E é exatamente isso que acontece na nossa terceira ilustração. Se o coeficiente A for negativo, necessariamente uma das raízes é maior do que 1, maior do que x igual a 1, e a outra raiz deve ser necessariamente menor do que x igual a 1. Então a opção correta, a resposta desse exercício, é a opção C.
Mas analisando ainda a opção D, se o coeficiente A é positivo, então as raízes são menores do que 1. Assim como a opção D não pode ser garantida como sendo correta. Ela pode até ser correta, mas nós não podemos afirmar que de fato ela é correta. Pode acontecer das raízes serem maiores ou menores do que 1. Então, necessariamente correta é apenas a opção C, que é a resposta do exercício.